leis que mudaram por completo o contexto social para os escravos no Brasil. Mas será que realmente mudaram? E que efeitos trouxeram para o Brasil desde então? No vídeo de hoje, vamos estar falando de algumas leis que foram criadas dentro do Brasil e fora, que afetaram a escravidão de forma geral no território brasileiro. Hoje estaremos falando sobre as leis abolicionistas. Como de costume, papel e caneta na mão e não perca nenhum detalhe, ok? Galera, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no canal. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal Jornada na História. Aqui você encontra conteúdo que te ajuda a estudar e te preparar para aquele concurso. E também aqui tem várias novidades, não é mesmo? Bom, galera, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo rápido e prático. Pode botar aí que ele vai ser um vídeo de... como eu posso falar para vocês? Um vídeo de ajuda e vai auxiliar você que está estudando, principalmente você que vai fazer o Enem e os concursos que estão aparecendo aí, ok? Hoje vamos estar falando sobre as leis abolicionistas. Como assim, professor? Vamos lá. Durante o período da escravidão no Brasil, em geral, nas Américas, enfim, houve algumas alterações, algumas leis que proibiram o tráfico de escravos e até mesmo libertaram os escravos. E é importante que você saiba que o Brasil ele foi um dos últimos países a realizar a abolição da escravidão. Tanto que, poxa, se for parar para pensar, a escravidão ocorreu em 1888, ou seja, logo no fim do século XIX. Então, nós temos que observar todos esses detalhes e verificar cada uma com cuidado, ok? Eu vou estar falando algumas leis e explicando algumas coisas sobre elas, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, a Lei Bill Aberdeen. Uma coisa que você tem que saber é que essa lei não foi uma criação brasileira. Na verdade, essa lei foi uma criação inglesa. Essa lei, ela dizia que estava proibido o tráfico de escravos. Caso a marinha inglesa achasse um navio negreiro, ela iria, capturaria ou afundaria aquele navio e levaria os traficantes a julgamento para dentro da Inglaterra, ocasionando até mesmo no enforcamento. Tanto que muita gente ficou pasma e assustada com essa lei. Eu recomendo que, para você compreender melhor, procure um filme chamado Amistad, ok? Dá uma procurada porque vai te ajudar muito. Segunda lei, Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei fora criada dentro do território brasileiro. Essa lei dizia que estava proibido o tráfico de escravos para o Brasil. Uma vez que o tráfico ocasionou muita renda para o território brasileiro, para as elites, para os comerciantes, os tráficos de escravos, agora estava proibida por lei o tráfico de escravos para o Brasil. Isso é importante para você entender. Mas, professor, o tráfico cessou? É claro que não, né, meu amigo? Tanto que ficou durante um tempo funcionando o tráfico interprovincial, ou seja, vinha escravo de uma província para outra, ok? Vamos lá. Lei dos sexagenários. O que era a lei dos sexagenários? Na minha visão, é uma das leis mais furrecas que existiram. Era uma lei que dizia que os escravos acima de 65 anos recebiam a sua carta de alforria, eram libertos. Mas venhamos e convenhamos, um escravo naquela época não conseguia passar nem direito dos 40, imagina chegar aos 65. A carga de trabalho era muito árdua e as pessoas não tinham como sobreviver naquela época e nem conseguir ter uma saúde para poder se sustentar até além dos 65 anos. Mas foi uma lei que foi criada na época. Próxima. Uma lei que foi criada foi a Lei do Ventre Livre, que dizia que após a criação, a promulgação daquela lei, os filhos de escravos nascidos receberiam a sua alforria. Entretanto, o senhor ele teria o direito de manter, se ele quisesse, a criança trabalhando até os 21 anos, ou seja, até alcançar uma certa idade, aquela criança estaria prestando serviço para ele, até os seus 21, quando já alcançaria uma idade já de se manter e se iria embora da fazenda. Só que também não é uma lei lá que vai se observar muita coisa. E, finalmente, temos a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela vai dizer que todos os escravos, a partir daquele momento, estavam em liberdade no território brasileiro. A Lei Áurea ela foi assinada em 1888
tornando livre todo aquele que era escravo no Brasil. Só que a Lei Áurea, perdão, só que a Lei Áurea ela teve os seus efeitos, claro. Muitos escravos foram libertos e isso fez que muitos senhores de engenho não apoiassem mais a monarquia, porque muitos tiveram uma perda muito grande de força de trabalho e também não foram ressarcidos pela coroa por ter perdido uma grande quantidade de escravos. E o outro problema, o governo, a sociedade em si, não preparou os escravos para serem inseridos na sociedade. Porque pare e pensa comigo, a única visão que o escravo tinha era daquela linha de trabalho que ele estava acostumado e tudo mais. E quando ele saía para procurar emprego, muita gente rejeitava e não dava emprego àquele escravo. Não queria, assim, vamos botar dessa forma, é até uma visão bem racista da época, não queria um ex-escravo, um negro trabalhando para ele, até mesmo para não gerar um certo tipo de problema. E é para se lembrar que muitas coisas vieram ocasionando isso. Por não ter uma estrutura para receber uma quantidade muito grande de pessoas recém-libertas, a sociedade teve que lidar com grande quantidade de pessoas libertas, mas ao mesmo tempo sem possibilidade de viver dignamente. Tanto que até hoje nós vemos os efeitos da escravidão no Brasil. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Falei que não ia ser um vídeo tão grande, ok? Ó, fica ligado, escreve. Fiquem ligados também, galera, na comunidade aqui no YouTube, que às vezes eu vou colocar algumas coisas lá que eu acho interessante para você dar uma olhada, ok? E ó, fica perceptivo, tá? Nos segue lá nas nossas redes sociais, lá vira e mexe tem uma novidade para você, tá bom? E ó, não esqueçam, deixa o like e ao canal Jornada na História, rumo ao infinito. Bom, nós temos um encontro sexta-feira, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.